O que é justiça? Esse é o questionamento que Death Note traz e não responde. Mas vamos tentar responder alguma coisa aqui, ou se não, perguntar mais e refletir muito sobre a justiça nesse anime fantástico. Mas antes disso, roda a vinheta! Não entre em pânico, eu voltei! Meus amigos, cá estou novamente, Christian Jeff na área. E vamos refletir hoje, cara, sobre um dos meus animes favoritos e, na minha opinião, um dos animes mais profundos que já produziram. Na sua opinião, qual que é o anime mais profundo já feito? Deixa aí nos comentários, por favor. Talvez seja um que eu nem conheça e eu queira ir atrás. Deixa aí pra eu ver, por favor. Mas enfim, cara, eu acho Death Note profundíssimo justamente pela questão da justiça que é trabalhada, pela profundidade que a justiça é abordada e explorada dentro desse anime curto, mas fantástico. Inclusive, se você não assistiu, ó, cara, fica a dica, ó, só tem 37 episódios, 20 minutinhos cada, você vê rapidão e é muito da hora mesmo. Você se envolve muito na história. Mas chega de enrolação e vamos lá. Bem, vamos relembrar rapidamente a história antes. A história de Death Note é basicamente a seguinte: um Shinigami com o nome Ryuki estava entediado lá no mundo dos Shinigamis. Então, para se divertir um pouco, ele resolve, sem querer, querendo, derrubar no planeta Terra o seu Death Note. O que é esse Death Note? É um livro que funciona basicamente assim. Você escreve o nome de qualquer pessoa nesse livro, pensando nela, e em 40 segundos essa pessoa tem um ataque cardíaco e morre. Ou se não, né, você pode especificar onde ela morre, como ela morre e tudo mais. Aí você vai descobrindo várias regras que tem depois. Mas enfim, basicamente é isso. Você tem que escrever o nome completo da pessoa e pensar nela, que ela vai morrer pronto e não tem como fugir dessa morte. Ele derruba esse livro lá no Japão e um jovem chamado Light acha ele. E Light não é ninguém mais, ninguém menos do que o estudante mais brilhante do Japão. O moleque é um gênio, o moleque é um prodígio, o moleque bom, todo mundo gosta, legal e tudo mais. E ele acha aquele livro, né, ele lê as regras na capa, ele fala, deixa eu guardar isso daqui, mas esquisito, né? E aí ele tá andando pela rua, ele vê, né, uns caras indo pra cima de uma mulher, e ele escuta um deles falar o nome dele. E ele entra numa loja. Quando ele tá dentro da loja, ele vê que eles estão mexendo com a mulher lá mesmo. E ele pega e escreve o nome daquele cara no caderno e coloca acidente. E acontece que ele tem um acidente de moto bem ali naquela hora e ele morre. E o Light fica todo assustado e fala, não, deve ser coincidência. E quando ele chega em casa, né, ele tá assistindo jornal e ele vê lá sobre um criminoso e tudo mais, que tá fazendo vários reféns num assalto. E ele escreve o nome daquele criminoso também. E aquele criminoso morre também. Ele fala, opa, eu acho que isso é verdade mesmo. E aí ele começa a testar, e começa a escrever o nome de vários criminosos, e aquelas pessoas vão morrendo mesmo. E ele fala, já sei, eu sou a justiça. Eu vou matar todos os criminosos do mundo. E eu vou criar um novo mundo. E eu vou ser o Deus desse novo mundo. Eu vou fazer a justiça entrar nesse mundo pra valer. E aí ele cria o seu codinome, né? O Kira. Ele se torna o Kira, aquele que traria realmente a justiça ao mundo. E ele sai matando um monte de criminoso, a roda, e daí se desenvolve toda a história do anime, né? Acontece que os governos das maiores potências mundiais não ficam tipo, tá, beleza, segue lá e boa. Não. Começa a ter reações, né? E várias cúpulas mundiais se juntam e falam, a gente tem que fazer alguma coisa, E aí eles entram em contato com o L. O L é o melhor detetive do mundo. Não tem ninguém que chega perto da genialidade do L. E entram em contato com ele pra ele ir atrás do Kira. E aí, né, todo anime se desenvolve nessa história, né, dos dois, um caçando o outro. O Kira tentando caçar o L pra matar ele, pra ele conseguir fazer o seu plano dar certo. E o L tentando achar quem é o Kira, pra poder prender ele e tudo mais. E daí acontece toda a história que você conhece, se você não conhece, vai assistir, cara, que é muito da hora mesmo. E aí, né, fica toda essa dualidade. De um lado, o L falando que é justiça, e do outro lado, o Kira falando que é justiça. Mas quem será que tá certo? Vamos analisar um pouco, entender algumas contradições na fala dos dois. O Kira fala que no mundo justo as pessoas não se matariam mais. Só
que ele tá matando as pessoas para atingir esse mundo justo. Mas se pra ele justiça não é justamente um mundo onde as pessoas não se matam, então matar o outro é errado, e ele entende isso. Mas como que ele vai atingir esse mundo justo fazendo justamente o que ele entende como injustiça? Olha que contraditório, cara. Então, não é isso. Aí você fala, ah, já sei, o L tá certo então, com certeza é o L que tá certo. Vamos ver o que o L entende sobre justiça. Pro L, justiça é combater a injustiça. Mas essa definição também é meio estranha, você não acha? Porque, veja bem, se justiça é combater a injustiça, então a justiça não existe por si só. A justiça necessita da injustiça para ela existir, tá entendendo? Porque, olha só, veja bem, se não existe injustiça, a justiça não vai ter nada para combater. E já que a justiça é combater a injustiça, ela não ia existir. Então, tá meio esquisita essa definição do L também, né? Bem, como John Rawls, um autor que a gente já viu lá no vídeo sobre o Batman nesse canal, se você não viu, depois que acabar esse daqui, John Rawls entendia que pra gente debater justiça, antes a gente precisa ter bem claro qual que é a ideia de justiça. Então a gente precisa pensar antes, né, no mundo ideal, o que seria o justo. Porque se a gente já tem essa noção do que é justiça, do que é as coisas serem justas, quando a gente vê algo que não está de acordo com essa definição, logicamente aquilo é injustiça. Então, para a gente debater justiça, a gente não pode começar numa negação, não, a gente precisa, sobretudo, começar numa afirmação, entender o que é justiça. E para complicar tudo mais essa história, né, tem outro personagem engraçado e fantástico no anime, que é o Matsuda. O Matsuda, ele entra nesse contexto, né, onde todos estão tão convictos, onde todos têm tanta certeza do que é justiça, e ele não sabe muito bem de nada. Ele é uma figura até que meio socrática mesmo, sabe? Questionando sempre, perguntando tudo, sobre tudo, sempre. Nunca tem muitas certezas, nunca tá tão convicto assim sobre algo. E ele vai se descobrindo, questionando, perguntando, e no final de tudo, ele tem um papel fundamental. Mas caso você não viu, eu não vou te dar spoiler do que o Matsuda faz. Bem, mas vamos entender um pouco melhor o que é justiça. No segundo livro da República de Platão, nós vemos Sócrates debatendo com o irmão de Platão, Glauco, justamente sobre a questão da justiça. E Sócrates está defendendo lá firmemente a ideia, né, que a justiça ela já é justa por si só, que ela por si só se basta. E Glauco vem e fala, não, as pessoas são justas só porque as outras pessoas estão olhando para elas. Se ninguém olhasse para você e visse o que você está fazendo, você deixaria de buscar a justiça. Afinal, o que você faria se você tivesse a certeza que ninguém fosse te ver? E para debater essa ideia, né, o Glauco conta uma história famosa, que eu quero fazer outro vídeo só falando dela, que é do Anel de Giges. Basicamente a história é o seguinte: Giges era um cara bacana ali e tal, e ele acaba encontrando um dia um anel que deixa ele invisível. E a partir de então, ele que era um cara legal, todo mundo gostava, um cara bom, não continua sendo aquele cara tão bonzinho assim. Ele vai pro castelo do rei, ali da região que eles moravam, ele tem relações com a mulher do rei, e ele convence ela a ajudá-lo a matar o próprio rei, e ele se torna então o novo rei daquele lugar, porque ele consegue fazer as coisas sem ninguém estar vendo. E aí nesse debate, né, a gente tira a ideia que a maior de todas as injustiças é você parecer ser bom, sendo que você na verdade não é. Porque o que aconteceu com o Giges? Giges na verdade ele já era mal, só que aquele mal estava dormindo ali dentro dele. Aquele mal, digamos, que estava ali parado, só precisava de uma oportunidade para demonstrá-lo. E o que o anel ali com o Giges faz é justamente despertar esse mal que está adormecido nele. Por que esse mal está dormente? Porque as pessoas estão olhando para ele e estão vendo tudo o que ele está fazendo. Então, Giges nunca buscou a justiça pelo justo e pronto. Ele buscava porque era conveniente. Isso é basicamente a ideia de Thomas Hobbes, né? Que nós somos mal por natureza, nós somos ruins e a sociedade vem e nos molda pra gente parecer ser bom. A gente corta essa maldade que existe dentro de nós, que é natural a nós, pra conseguirmos realmente conviver uns com os outros. E o nosso querido Kira, Light Yagami, é um exemplo claro que isso é uma verdade. Por quê? O Light cresceu numa família boa, eles tinham boas condições financeiras, ele era um moleque bom, ele tinha de tudo, literalmente de tudo.
mas bastou ele ter aquela oportunidade de fazer as coisas sem ninguém olhar pra ele, que ele despertou esse mal que existia dentro dele. Então beleza, essa é a ideia de justiça. Então a gente só não faz as coisas porque as pessoas estão olhando. Não existe a justiça por si só, certo? Errado. E quer ver outro exemplo disso dentro do mesmo anime? Novamente o L, porque se o Kira teve uma vida toda boa, o L não. O L era órfão, o L sofreu muito desde a sua infância, mas mesmo assim ele não se corrompeu. Mesmo assim ele começou a buscar a justiça mesmo. Ele tinha tipo de tudo realmente para ser um vilão da história, mas ele não escolhe aquele destino. Apesar de todas as circunstâncias, ele não resolve ser mais um utilitarista assim, tipo o Kira. E aí a gente chega em outra ideia, né, que é justamente aquela famosa de que o poder nos corrompe. Porque, cara, se no começo a gente vê o Kira ali matando só condenados, chega um ponto do anime que ele tá matando todo mundo que entra na frente do plano dele. Ele realmente se corrompe por aquele poder que está em suas mãos. Porque, cara, aquilo lá é muito overpower. É só ele escrever o nome de qualquer um e a pessoa morre se ele souber qual que é o rosto da pessoa, né? Cara, se a gente já debateu, né, se o super-herói mais forte da história é o Superman, ou se é a Capitã Marvel, ou se é o Goku, ou se é o Saitama, ou se é o Alien X do Ben 10 que eu descobri recentemente. Cara, o Kira conseguiria matar todos eles, pum, com uma caneta. E esse poder todo o seduz. E a gente chega a outra ideia, né, que na verdade ele não ama a justiça igual ele tanto fala. Ele ama ser adorado. Ele ama ter aquele poder. Ele ama realmente ser aplaudido. A gente vê, né, com o tempo ele começa a ganhar apoiadores em grande número no mundo todo. Esses apoiadores dele lembram até muito o conceito que Hannah Arendt chama de ralé, né, que é tema de outro vídeo também. E essa questão que o poder o corrompeu é provado dentro do próprio anime. Por quê? Quando ele perde a memória, a gente vê ele falando que ele nunca usaria alguma pessoa. O que é total mentira. Porque a gente vê, né, que, por exemplo, a Misa é uma personagem que ele usou do começo ao fim do anime. Fingiu a amá-la, na verdade, só para poder realmente usar dela para que o plano dele desse certo. E quando ele retoma toda a sua memória, ele ri. O que ele faz é rir, como se ele fosse um monstro mesmo. Eu acho que até o Ryuk tinha mais medo dele do que ele tinha do próprio Ryuk. Light se perdeu quando ele começou a se achar superior. Essa foi a grande queda do Light. E julgo eu ter sido justamente isso o que fez o plano dele fracassar. E o anime nos leva a outro questionamento ainda, né, cara? Que se nós fazemos as coisas boas também, porque nós somos bons, ou porque queremos simplesmente matar o tédio. Porque, cara, a gente vê várias vezes, né, vários personagens que estão fazendo o que estão fazendo por causa do tédio. É assim com o Ryuk, é assim com o Melo, e é assim até com o próprio L, com o próprio Light. E a gente deve se perguntar justamente isso, né? Quando a gente faz uma obra social, quando a gente ajuda alguém. Será que a gente está fazendo aquilo só para parecer bom? Ou será que a gente tem a humanidade ainda viva dentro de nós e quer ajudar o outro, não importa o que aconteça, não importa se estão te vendo ou não? Porque, cara, talvez num futuro não tão distante, as pessoas vão parar de aplaudir os atos de bondade. E ser bom vai custar muito caro, muito caro. Se você não começar a buscar o justo, o bom, ajudar as pessoas desde já, porque isso é o que a sua consciência diz que é o certo, cara, em situações adversas, vai ser muito mais complicado. E diante de toda essa discussão, e aí? Quem que você acha agora que é a justiça? É o L ou é o Kira? Qual dos dois realmente é a justiça? O que você acha, cara? Ou os dois estão longe de serem justos? Bem, eu não vou te dar uma resposta exata, porque nem eu tenho certeza sobre isso. Porque, cara, o anime, ele deixa realmente várias dúvidas. Ele é muito interessante por causa disso. Ele debate a justiça de maneira extremamente profunda. E se você quer aprender mais sobre justiça, eu tenho uma saga de vídeos nesse canal que eu tô debatendo justamente a questão da justiça, segundo diversos autores. Dá muito legal, cara. Vai lá ver os vídeos que já foram lançados. Ou até se você se interessou pelo tema e quer estudar mesmo sobre, eu recomendo para você começar por esse livro aqui, ó, Justiça.
O que é fazer a coisa certa, do Dr. Michael Sandel, um professor de filosofia do direito lá de Harvard. Aqui nesse livro ele vai debater justamente a questão da justiça em vários exemplos muito bons e didáticos, segundo os principais autores que debateram a questão da justiça. Ele vai falar de Sócrates, vai falar de Platão, vai falar de John Rawls, vai falar de Kant, vai falar sobre os libertários, vai falar sobre todo mundo. E é muito legal. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link desse livro já com desconto na Amazon para você correr lá. Bem, eu realmente não sei se justo é o L ou se é o Kira, mas eu sei que você é humilde demais se você se inscrever nesse canal e der aquele like marotinho, cara, de verdade mesmo, você vai me ajudar muito e você não vai perder nada do meu conteúdo. Além de tudo, me siga nas redes sociais, @OChrisJeff, lá no meu Instagram, Twitter, onde eu realmente documento minha jornada para você me acompanhar mais de perto. E semana que vem tamo junto, cara. Obrigado, deixa aí recomendação de vídeo também nos comentários e tamo junto, meu bom, até mais, tchau.